start? Boa noite a toda a população serranense que nos assiste pelo Facebook. Boa noite ao público presente na Câmara Municipal. Boa noite aos nobres edis, vereador Tiago, vereadora Andréia e doutora Caroline e Mari. Sob a proteção de Deus, declara aberta a audiência pública sobre o projeto de lei complementar número 13 de 2023, de autoria do Executivo Municipal, que altera os dispositivos da lei complementar número 175/2006, que dispõe sobre o Código de Parcelamento de Solo e da outras providências. Agendada regimentalmente para o dia 22 de agosto de 2023, às 19 horas. Só fazer a leitura aqui do projeto de lei, que foi enviado pelo Executivo Municipal para essa Casa de Leis. Projeto de lei complementar número 13 de 2023. Altera dispositivos da lei complementar número 175 de 2006, que dispõe sobre o Código de Parcelamento de Solo e da outras providências. Artigo 1º. Os parágrafos 3º e 4º do artigo 5º da lei complementar número 175/2006 passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 15º, parágrafo 3º. Juntamente com o termo de compromisso, o proprietário outorgará, a critério da Prefeitura Municipal, para garantia da execução das obras e serviços de infraestrutura enumerados no presente artigo, o valor correspondente a 110% do custo orçado das referidas obras e serviços de infraestrutura, em uma das seguintes modalidades: A. Dinheiro. B. Seguro-garantia. C. Fiança bancária. D. Área de terreno. E. Lotes no próprio empreendimento. Parágrafo 4º. O registro da caução ou instrumento de hipoteca deverá ocorrer junto ao registro do loteamento perante ao cartório de registro de imóveis no prazo de 180 dias, contados da data do ato de aprovação do loteamento. Parágrafo 5º. Caberá ao Departamento de Obras a aprovação ou rejeição do cronograma físico-financeiro, com a especificação dos custos das obras e serviços de infraestrutura de que trata o caput deste artigo. Parágrafo 6º. A caução realizada na modalidade de que trata a alínea E do parágrafo 3º deste artigo será liberada à medida que os serviços forem sendo executados. Sendo os lotes descalcionados parcial e proporcionalmente à infraestrutura executada de acordo com o seguinte cronograma: A. 20% para obras de abertura de vias de circulação e rede de escoamento de águas pluviais, com seu lançamento em galerias executado. B. 20% para obras de colocação de guias e sarjetas. C. 15% para obras da rede coletora de esgotos com as respectivas derivações prediais devidamente interligadas ao sistema público existente. D. 15% para as obras das redes distribuidoras de água com as respectivas derivações prediais e, conforme o caso, captação, recalque e reservação de água, com suas redes distribuidoras de água interna ao loteamento, devidamente interligadas ao sistema público existente. E 20% para as obras de implantação de pavimentação com redes e derivações de água e esgoto, galerias de águas pluviais, guias e sarjetas e paisagismo. F. 10% para a implantação de energia elétrica e iluminação pública. Parágrafo 7º. A liberação das outras modalidades de caução mencionadas nas alíneas A, B e C do parágrafo 3º deste artigo poderão ser liberadas nos mesmos percentuais do parágrafo anterior, descalcionando-se parcial e proporcionalmente à infraestrutura executada. Parágrafo 8º. Quando se tratar de caução na forma da alínea B e C do parágrafo 3º,
deste artigo, deverá o proprietário manter as apólices vigentes por todo o período da obra, até a emissão do respectivo termo de vistoria final de obra, TVO, atualizando-a sempre no período de 30 dias que anteceder o vencimento. Parágrafo 9º. A área de terreno objeto de caução indicada na linha D do parágrafo 3º deste artigo deverá situar-se no município, não podendo fazer parte da área loteada, estar livre de quaisquer ônus e será descaucionada de uma só vez, ao final da implantação de toda a infraestrutura do loteamento. Parágrafo 10. Quando o descaucionamento for parcial, a proporcionalidade deverá ser computada tomando por base os percentuais respectivos de cada linha do parágrafo 6º deste artigo, de acordo com o termo de recebimento parcial elaborado pelo Departamento de Obras. Artigo 2º. O artigo 17º da Lei Complementar número 175 de 2006 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 17º. Aprovado o parcelamento do solo, o interessado deverá, em obediência à legislação federal, proceder ao seu registro no cartório de registro de imóveis competentes. Artigo 3º. Os artigos 19º e 20º da Lei Complementar número 175 de 2006 passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 19º, revogado. Artigo 20º. Caso as obras não sejam realizadas dentro do prazo previsto no cronograma de obra, a Prefeitura Municipal executará as obras de infraestrutura previstas por sua conta ou através de terceiros, cobrando do parcelador os custos das mesmas, acrescidos de 50% a título de administração, deduzidos da caução outorgada. Parágrafo único. A Prefeitura Municipal, a seu critério, poderá promover ação judicial para adjudicar ao seu patrimônio a área calcionada em caso de não cumprimento do cronograma de execução das obras de infraestrutura. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e ou fixação, revogando-se todas as disposições em contrário. Paço Municipal Estrela d'Alva, Leonardo Caressato Capitelli, Prefeito Municipal. Inicialmente, eu vou estar passando a palavra para os nobres edis, se quiserem já se manifestar no começo da audiência pública. Posteriormente, ao público presente, tá? E também a doutora Carolina, para estar trazendo aí o parecer jurídico exarado pela Câmara Municipal. Vereador Tiago, vereadora Andréia. Boa noite ao público presente, aos que nos acompanham. Na verdade, hoje eu não vim falar, só vim ouvir. Agradeço a equipe da Prefeitura que está aqui, tenho certeza que vai nos explanar da melhor forma possível, nosso engenheiro Marcos, né? E eu gostaria de entender um pouco melhor. Hoje, na verdade, o objetivo é ouvir e entender. Obrigada, viu? Vereador Tiago. Boa noite, presidente. Boa noite, Andréia, vereadora, a doutora Carolina, também os membros aqui da Prefeitura, né, o Narciso também, que é sempre um grande interessado aí também nessa questão, que mexe, né, diretamente com esse público. Mas nós levantamos uma série de situações, né, doutora, na comissão, e eu acho que um projeto assim bastante complicado, né? Eu acho que é um projeto que a gente tem que discutir muito, particularmente da forma que está, é muito difícil, porque hoje a Prefeitura tem uma série de sempre foi mais travado, né, e dessa forma fica muito flexível e muita vontade, né, para a Prefeitura fazer da forma que ela bem entende aí, né, mas gostaria depois até da doutora explicar, né, melhor aí, até a outra parte também, mas eu já me posiciono dessa forma, né, e porque estou aqui dentro já faz um tempo e é muito estranho aparecer um projeto dessa natureza aqui. Doutora Carolina. Boa noite a todos, boa noite aos vereadores, aos membros do Poder Executivo, à população.
Resumidamente, o projeto de lei complementar 13 de 2023, ele institui modalidades novas de garantia para a execução das obras dos loteamentos aprovados no município. Então, hoje, a garantia prevista na lei é de 40% dos lotes. Agora, com esse projeto de lei, a garantia que está sendo prevista corresponde a 110% do custo orçado das referidas obras e as seguintes modalidades, que pode ser em dinheiro, seguro-garantia, fiança bancária, área de terreno ou lotes no próprio empreendimento. O questionamento que foi levantado na comissão, tanto de legislação e justiça como de finanças, foi a respeito do termo a critério da prefeitura, né? Aqui no artigo 15, no parágrafo 3º, diz: juntamente com o termo de compromisso, o proprietário ortogará, a critério da prefeitura, para a garantia da execução das obras e serviços de infraestrutura enumerados no presente artigo, o valor correspondente a 110% do custo orçado das referidas obras de serviços de infraestrutura. Então, surgiu o questionamento: o que fica a critério da prefeitura? A escolha da modalidade ou a obrigatoriedade ou não de exigir a garantia? Somando a isso, também o artigo 17, hoje, né, na lei atual, ele prevê que, aprovado o parcelamento do solo, o interessado deverá, em obediência à legislação federal, proceder ao seu registro no cartório de registro de imóveis, bem como da caução do 40% dos lotes. Já agora a redação, né, que está dando uma nova redação a esse artigo, esse projeto de lei, está prevendo que, aprovado o parcelamento do solo, o interessado deverá, em obediência à lei federal, proceder o registro no cartório de imóveis competente. Então, não está prevendo mais a exigência de caução, né, do registro da caução. Então, esse questionamento foi levantado pelos vereadores. Eu acho que cabe ouvir o executivo para a gente entender qual que foi a intenção dessa norma e, se cabível, as comissões e os vereadores fazerem alguma emenda para adequar a redação desse projeto de lei. Eu já me posiciono contrário a emendas, doutora. Eu acho que nesse sentido é muito difícil votar, uma vez porque já aconteceu outros momentos, né, da gente votar projetos, de fazer emenda, e depois o executivo vetar as emendas, a doutora mesma é testemunha disso, e a prefeitura sancionar e ficar vigente o projeto na íntegra, né? Só fazer uma ressalva, né, que a própria lei federal exige, né, a garantia para registrar, né, esse loteamento. A gente só está tentando também, né, adequar a nossa legislação municipal à legislação federal. E eu passo a palavra para os membros do Poder Executivo. Doutor Juliano, engenheiro Marcos, eu até gostaria de convidá-los a se sentar aqui com a gente no plenário. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês nesta noite, debatendo mais um projeto de iniciativa do Executivo. Para nós é sempre uma alegria poder estar junto de vocês, sempre no empenho do crescimento e a análise, né, do desenvolvimento do município de uma forma conjunta. Esse projeto, diante das ponderações que foram colocadas pela doutora Carolina, ele visa adequar as situações que já vêm ocorrendo numa prática de mercado. Quando se trata de empreendimentos, hoje já se abriu a possibilidade de você fazer as cauções, né, de uma forma mais abrangente, aonde em momento algum se tira as garantias do município. Pelo contrário, você se abrange as possibilidades da garantia ao município. Tá? Então, hoje, na prática de mercado, quando nós tratamos lá no parágrafo 3º do artigo 5º,
dizendo dinheiro, seguro, garantia, fiança bancária, área de terreno, que existe uma cláusula que fala que não pode ser a mesma área loteada, e também lotes do próprio empreendimento. Então, esse projeto jamais tira garantia pelo município, apenas abrange, né, outras formas de garantia. Ele não, de forma alguma, vai na contramão da 6766, né, diante da situação, essas garantias têm que ser levadas juntamente ao cartório, quando do registro, toda a documentação, essas garantias vão estar juntos. E as modalidades também, né, existe uma cláusula onde fala que tem que ter o acompanhamento dessas obras, se não for na questão de áreas de terreno ou lotes do próprio empreendimento, tem que ser observado o vencimento das apólices dessas garantias, né? Então, acaba trazendo ainda mais uma questão de fiscalização por parte do município, que todo empreendimento tem que ser muito bem acompanhado, né? Tá? Acaba tendo aí mais obrigações. Existem hoje empreendimentos no qual simplesmente se faz a garantia, os 40 lotes, se calciona, né, se vira as costas, coloca lá na gaveta e às vezes não se acompanha como que está esses lotes ou não. Somente quando se cria aí um alerta. Nessas modalidades, não. Essas modalidades têm que ser acompanhadas muito bem de perto, porque senão, é lógico, a apólice, né, perde aí uma garantia, né? E aí tem que se adotar as medidas legais, no qual também tem previsão, né, na questão aqui de adjudicação e outras formalidades mais. Existe uma outra colocação que foi feita pela doutora Carolina, a situação de a critério do município. Foi a cláusula... Me ajuda a localizar nesse momento aqui. Parágrafo 3º do artigo 15, doutor Juliano. Parágrafo 3º do artigo 5º. Caberá ao Departamento de Obras a aprovação ou rejeição do cronograma com a especificação dos custos das obras e serviços da infraestrutura. Não é isso, não, doutor. É o artigo 15, né, o parágrafo 3º. Aí fala, é o primeiro artigo. Juntamente com o termo de compromisso, o proprietário outorgará, a critério da Prefeitura Municipal, para garantia da execução das obras. O Marcos poderá nos auxiliar um pouquinho mais, mas toda vez que vai se fazer um empreendimento, você submete o projeto ao município, que ele te dá as diretrizes, né? E com essas diretrizes, então, é que o empreendedor tem que seguir as suas obras. Quando se diz a critério da prefeitura, é na questão de diretrizes, né? Eu vou estabelecer para o seu empreendimento que você me dê uma garantia da seguinte forma. Ou senão é o seguinte, eu estou te solicitando uma garantia em dinheiro. Vai inviabilizar o empreendimento ou não? Vamos analisar o estudo, né? Então, eu vou te determinar que você me dê o quê? Uma fiança bancária? Então, a critério do município. É o município realmente que tem que indicar nessas diretrizes como que tem que ser feito as garantias do empreendimento, como que tem que ser realizadas as obras. Correto, Márcio? Ou Marcos, desculpe. Boa noite. Tá ligado. Tá aqui. Boa noite a todos. No ato das diretrizes, é importante que se deixe claro, né, quais serão as obrigações do empreendedor, do loteador. Tá? E nesse momento pode-se indicar de que forma serão dadas essas garantias para o município. Hoje ela já é estabelecida em lei, né, que são os 40% dos lotes, né? E veja bem, quando a gente fica preocupado com onde é colocada essa situação, vamos imaginar que o empreendedor não finalize. Então, cadê os 40% dos lotes? Então, assim, não teríamos a garantia. Hoje, os 40% dos lotes é do próprio empreendimento. E isso não será mais possível de acordo com essa legislação, correto? Na verdade, até foi colocado aqui que existiria essa possibilidade, é uma das condições, né? Você indicar lotes do empreendimento, né? São 5 aí as apontadas, né? Mas hoje, quando a gente se depara com uma situação de que 40% dos lotes são disponíveis para caução, se ele não conclui o loteamento,
você não terá os 40% dos lotes, né? 40% fica para a gente concluir, né? Na verdade, que aconteceu todo com o loteamento, Primavera, né? e entre outros. Essa questão de responsabilidade do empreendedor é muito séria, né? Porque você aprovou o loteamento, criou-se todos os lotes, elas foram registrados em cartórios, e ele existe, sim, de uma maneira fictícia, né? Está lá o documento no cartório, de uma maneira fictícia. Aí tem que se acompanhar, que o cronograma seja atendido, né? Que essas obras sejam executadas. Lógico, ele tem lá a possibilidade de fazer aquela venda antecipada, depois do registro, né? Porque já se criou um elo de garantias. Mas, enfim, se ele não conclui, você não tem os 40%, né? Fica para concluir, né? A obrigação fica para a prefeitura. Se o loteador não conclui, a obrigatoriedade volta para a prefeitura. E a gente se pergunta, será que os 40% seriam os suficientes para a gente concluir? Rede de galeria, rede de água, construção de poço, reservatório. É até um alerta para a gente repensar aí nessa questão dos 40%, né? Eu gostaria nesse momento, permitir a vocês mais uma observação na questão desses 40%. Quando se fala calção de lotes de 40%, não é que essas calções não podem ser vendidas pelo loteador. Eles podem vender, existem situações no município, tramitando junto ao Ministério Público, onde foram vendidos os lotes calcionados. No entanto, alegam que as pessoas que estão com seus imóveis construídos sobre né, esses lotes, têm ciência de que os lotes estavam calcionados. Não sabemos o que vai ser resolvido ao final disso tudo. Então, você tem uma garantia, mas ao mesmo tempo essa garantia não impede de lhe trazer problemas. A legislação, a 67, 66 e também a legislação municipal fala o quê? Os 40% de lotes está lá como garantia ao município. No entanto, não há o impedimento do empreendedor vender esses lotes. Ok. Vamos falar lá no final, se ele não concluiu todas as obras, houve um apontamento, como que fica a minha garantia se já tiver imóveis em cima construídos? Quem que indeniza quem está lá em cima? É o município. Como que você vai tirar as pessoas, as famílias que estão lá em cima morando? Aí começa também a partir para uma questão social. Então, você analisa, será que 40% é tão viável quanto eu ter nas mãos uma carta fiança que garante em disponibilidade financeira a realização do empreendimento? Até mesmo porque quando falar critério do município, não quer dizer que nós precisemos aceitar o valor que ele está colocando lá, que ele vai gastar pelas obras, porque ele também pode me trazer um valor irreal. E para isso nós temos o departamento de obras, né, para fazer todo esse levantamento, para analisar se realmente os custos apresentados estão de acordo com os valores de mercado. E ele tem que me garantir sempre 10% daqueles valores que o município aceitar ou aquilo que o município colocar como diretriz. Então, quando você coloca na mesa, né, os 40% de lotes, é uma garantia que, ao mesmo tempo, pode te trazer implicações. Engenheiro Marcos, quer fazer mais uma colocação? Não, eu acredito que, sim, do que foi colocado de dúvidas, eu acredito que já está bem esclarecido. Doutora, eu quero só tirar uma dúvida, desculpa, Cassiolato. A hora que você me diz assim, ó, que, por exemplo, realmente eu não entendi a complexidade aqui. A hora que chegar um loteador, ao invés da gente exigir os 40%, seria uma desses 5 itens. E em contrapartida, o departamento de obras, ele faria um cálculo para saber mais ou menos quanto que queriam fazer essa fiança, né? É isso que o senhor quis dizer? Isso. Como faria isso? Como seria essa? Andréia, existe, quando você vai fazer um empreendimento e que você leva para análise do município, tá? Você tem que apresentar um documento, certo? Que esse documento é o implantação, a implantação
tá, do loteamento. As Junto a diretrizes, esse, né? não é as diretrizes, não. É É um outro implantação documento que você coloca lá, ó, eu vou realizar a obra em tantos meses, Sim. essa obra vai me custar tanto. Então, então, normalmente se faz estimativa por etapas. Marcos, como sendo a sua área, se eu estiver errado em alguma coisa, você me corrige aqui, tá? É o cronograma físico-financeiro. Cronograma físico-financeiro. cronograma, Né? perfeito. Então, pode existir o risco de um incorporador vir Vir e me com o trazer valor dele. um valor dele. Sim, Né? sim. Então, o município, junto ao seu departamento de engenharia, Sim. tá? Isso já é prática, tá, Andréia? Ah. Analisa esse cronograma Se tá físico-financeiro. de acordo com o orçamento ali que eles Correto, estão colocando. correto. Se porque ele às me traz vezes- alguma coisa irreal, Sim. né? Aí o município, o que acontece? Se for algum mal intencionado, É. ele vai me trazer algo irreal, De acordo com o que aonde eles quiserem, as minhas garantias poderão ser mitigadas. Sim. Por isso que submete ao departamento de engenharia, eles têm uma planilha que faz o levantamento desses cálculos, é Sim. uma planilha de obras, Sim. né? Acho que tem um Tabela site Sinap, não é específico, uma isso? tabela específica, Sinap, né? Que eles têm a condição de fazer todo esse Que já levantamento. automaticamente já dá esse cálculo Correto. para não ter equívoco. Correto, é isso. Perfeito, entendi. Né? Mas também, se Tá. houver erro por parte do município, beneficia o empreendedor. Sim. Né? Então, por isso que de loteamento tem que ser algo assim muito bem detalhado, para não acontecer esse Que, na tipo de verdade, problema. isso vai acontecer tanto com os 40% como com esses 110%. Sim, sim. Tudo vem nesse Correto, cronograma esse risco é físico-financeiro. correto. E na hora que vocês falam assim, ó, dessa calção ser trocada por dinheiro, que seria os 110%, me explica melhor. Aí a questão do seguinte, essa questão do dinheiro também é em cima do cronograma físico-financeiro. Sim. Né? Eu tenho um empreendimento que terá vamos falar, 200 lotes, um exemplo. Tá? Qual vai ser o custo para se fazer esse empreendimento de 200 lotes? Em cima dessa análise também, na planilha que tem, tá? Eles fazem, vamos falar, esse empreendimento vai me custar 2 milhões. Sim. Ele tem que me garantir 110% dos 2 milhões. Tá, então vamos supor, se fosse 100%, ele teria que garantir em dinheiro mais 2 milhões para ficar em calção, é isso? Correto. E ficaria em calção. Calção. Tá. Mas isso é a critério, do jeito que está aí, é a critério. Aí ele vai escolher do uma dessas executivo. etapas. Tipo assim, ó, são 5 opções. E o que seria... Desculpa perguntar item aí, porque realmente eu queria entender, Lógico, tá? tem que- O seguro garantia, o que seria esse? Seguro garantia, ele tem que solicitar junto ao banco dele, né, O empreendedor. O empreendedor, Tá. né? E aí vem com uma carta de seguro. Quem é o beneficiário? O município. Sim. Tem que ser o município beneficiário. Sim. Tá? Então, ele vem com esse valor como uma carta que, se ele não realizar as obras, aquela carta me garante o valor de 110%. Que ela é legal, registrada, Sim, tudo certinho. tudo sim. Tá. Tá? E essas cartas, André, já antecipando aí, essas cartas têm prazo de validade. Sim. Normalmente, como um seguro de carro, um Sim. seguro, né, você contrata por um determinado período. Sim. Né? Eu realmente não sei se te falar se você pode contratar já no início do empreendimento por 24, por 48 meses. Sim. Não sei te falar isso. Normalmente, O ela é tempo que anual. O loteamento, às vezes, vai mas durar normalmente pra ela é completar. anual. Então, por isso colocou-se o quê? 30 dias antes do vencimento, ela tem que ser renovada. E aí é onde entra aquela questão que você disse, que aí o município tem que ficar ali em cima fiscalizando. Sim, tem que ser Tá. fiscalizado. Sim, que aí nós vamos ter ali uma equipe toda que vai ficar ali. Sim, é a equipe do departamento de obras. Sim. E a hora que fala da área de fiança bancária. A mesma mesma forma. coisa. A mesma forma, Tá. só são modalidades da forma de se solicitar junto às casas bancárias. Área de terreno. A área de terreno, ele pode dar uma garantia, o município vai estimar o valor, ele pode determinar o seguinte, ó, você vai me dar um terreno, eu tenho uma outra matrícula dentro do município. O município tem que fazer uma avaliação, quanto vale aquela área de terra, e ele pode me dar ela em garantia e registrar em cartório. Tá, entendi. Vamos supor, ó, trocando em miúdos. Vamos supor, eu estou vamos apresentando lá. um loteamento que ele vale 2 milhões, como você disse. E eu sou um loteador que eu tenho uma outra área, uma outra gleba
que, de repente, seria interessante para o município. Como garantia, eu apresento aquela gleba e aí o município vai analisar se aquela gleba está compatível aos custos. Correto, aos é 2 isso. milhões, por exemplo. Correto. É isso, no É isso. português claro? É isso. Ah, entendi. Aí Então, já foge, né? Já foge um pouco do objetivo, né? Da garantia daquele loteamento, né? sim. Porque Porque aí, ele está fazendo, é como se ele estivesse garantindo, ele não está Uma garantindo outra dentro área. daquele loteamento, mas ele nem sabe se ele vai utilizar aquela outra área, né? então, aí, doutor, Não, por pelo- exemplo, pelo que eu Aquela outra entendi- gleba. Só, Não. só um minuto. E pelo que eu entendi, Tiago, é assim. Ele vai estar fazendo loteamento, aí ele tem uma outra área que já é quitada, tudo certinho, bonitinho. Que tem que estar registrada, legalizada, que tem que estar registrada. legalizado certinho. Ele dá como garantia na matrícula e fica calcionado em favor da prefeitura. Aquela gleba. Aquela gleba que não tem nada a ver com o loteamento. Então- Uma outra... Não, mas aí não. Aí essa gleba Se que ele ele não, tá dando não garantia, cumprir, ele ela perde não aquela tá- gleba. Exatamente, é o loteador que perde em favor da prefeitura. Eu sei. Mas aquela E qual que é a gleba- diferença dele mas perder a aquela gleba dentro do é loteamento? Não, mas é avaliada essa gleba, ela não tem nenhuma situação que pode obstar ela de negociação para a prefeitura. Essa ela que é a tem que estar diferença. livre e desembaraçada. É, é isso que ele quer exatamente. dizer. Sim. Fica totalmente favorável para a prefeitura. Correto. Aí, Lá no... Desculpa, André. E essa gleba também é o seguinte, ele está dando uma matrícula para o município em garantia. Tá? Numa análise, se você for ver, ela te traz menos risco da questão da venda dos lotes calcionados, tá? do que uma gleba dessa. Ele vai dar para o município uma gleba inteira. desde que aquela gleba seja viável para o município. por Então, exemplo. é isso que eu estou falando. Correto. Avaliada, Não, vai ter que ser avaliada não, eu e vai entendi ter que que o ser vereador correspondente quis ao dizer. valor. Não, O não terreno é que ele isso. vai dar para a prefeitura já está com infraestrutura, está com tudo. Aí ele vai pegar uma gleba onde ele vai ter que fazer tudo. Não tem. Não, Tiago, não vai estar. Porque se você colocar dentro do próprio empreendimento onde ele vai desenvolver, estou te dando 40 lotes. Um exemplo, 40% da área. Aquela área ainda não existe o loteamento. Ele vai ser implantado. No caso, se eles não fizerem a obra, tá? Você tem a gleba inteira, não tem infraestrutura nenhuma. Mas aí não tem nenhum outro tipo de prejuízo aí, o município. Aí, se Ele você não fez nada, ele não fez nada. Não, e se você não tiver, Ele não tiver iniciou- uma outra... Não, ele iniciou da e mesma não, forma. e não concluiu. Da mesma Ele forma. iniciou e não fez nada. O que o vereador quer dizer, pelo que eu Aham. entendi aí, é assim, ó, de repente, nessa parte da gleba, o que vai acontecer? Na hora que for, no frigir dos ovos, ver valores, de valores ela vai valer, por exemplo, aqueles 2 milhões. Mas suponhamos que eu, que sou a loteadora, não fiz aquilo, aí a prefeitura, para obter aquilo lá, ela precisa de fazer uma série de infraestrutura, e em contrapartida ela vai ter que desembolsar para terminar aquilo, não é, vereador? Mais ou menos dentro disso? E E aí, sem contar que, às vezes, a gleba que vai estar sendo analisada, mesmo que seja um valor legal... 40%. Quanto que dá em negociação para o loteador Isso, vender esses entendi, lotes? entendi. Quanto que é o valor que ele vai arrecadar em 40% na troca de uma gleba dessa ou de uma garantia no valor de custo que ele vai Eu ter? entendi, que de repente Só- a prefeitura só vai porque ter ele mais vai trabalho. fazer ele Essa vai fazer gleba negociação. também tem que corresponder ao valor de 110%, correto? Sim, Por sim. exemplo, se eu tenho um empreendimento que eu vou lançar de 2 milhões, essa gleba que vai ser apresentada como garantia pelo empreendedor tem que valer no mínimo 2 milhões e 200. Ele não está fazendo o valor de 110% do valor comercial do loteamento. Ele está fazendo de custeio dele. Quanto que ele vai levantar em recurso dele lá? Faz sentido. É aí que está. Porque É isso que eu depois, estou na hora falando. que a prefeitura É muito, for é meter muito, pra é ela, muito, é muito vantajoso pro loteador fazer uma coisa trocar dessa. por uma outra gleba. Ué, ele vai vender 40% dos lotes num valor comercial dele. Quanto que ele vai levantar? Eu acredito que ele vai levantar muito mais do que o de valor repente, é uma de gleba 110. de repente, uma gleba que já está parada faz tempo lá, que às vezes não tem um giro, né? É nisso que você quer dizer, mais ou menos? É, isso. Dentro disso. Entendi. Bom, Aí, assim, além disso, né, eu acho que deixar em aberto esse critério, deixar muito flexível isso, né? Eu acho que deveria colocar primeiro critério é o 110%, sabe? Acho que tem que detalhar isso melhor e deixar mais amarrado isso. mais amarrado. É. Engenheiro Do Marcos, jeito que está aí, eu sou totalmente contra esse projeto. eu quero só tirar uma dúvida. Uma outra dúvida, né? Por exemplo,
Na hora que realmente vocês falam dos 40% e todos os exemplos que foram dados, eu sou testemunha clara que realmente isso acontece judicialmente. Realmente tem lotes que foram calcionados e descalcionados, vendidos calcionados, e todo o transtorno que vocês estão dizendo, realmente isso ocorre, é real. Tanto para a parte de quem comprou, como para a parte da própria prefeitura, que tem que arcar com todo o déficit que ficou no loteamento, né? Na hora que vocês trazem para uma mudança, e como o Tiago disse, essa mudança toda, e apresentando todas essas questões, a hora que vocês jogam esses 110%, já é pensando nesse contexto de tudo que a gente está acontecendo, com esses 40%, que os 40% existe, mas na verdade não existe. É dentro desse critério? Sim, e mais que isso, né? Como você trabalha com 110% uma margem maior. Do que foi orçado para que aquela obra pudesse ser realizada, Sim. Você resguarda a prefeitura e que o loteamento vai acontecer. Sim. Né? E eu quero deixar claro, Andréia, que é o seguinte, todo o loteamento, antes da sua implantação, a Procuradoria Municipal faz uma busca em toda a documentação, tanto da área quanto dos empreendedores. Para ver se é interessante. Né? A prefeitura, em momento algum, aceita paraquedista. Sim. O cara fala que tem e não tem, Sim. que tem condições de executar e não tem. Então, são empresas idôneas, passam pelo crivo da Procuradoria, que faz toda uma análise documental. A própria Procuradoria do município, ela filtra faz tudo isso. Exatamente, né? ela exige documentos que comprovam que aquele imóvel não é garantia de nenhuma pendência jurídica, né, que realmente ele não trará problemas futuros para o município. Né? Na hora que a gente avança para o 110%, vamos falar em termos de loteador. Inclusive o Narciso está aqui, ele pode também nos esclarecer. O que você pensa na hora de você, como loteador, a prefeitura que te pedia 40% e vai lá no 110%? Isso para você se torna agradável em fazer o loteamento na cidade de Serrana, ou já não seria tão viável mais? Entendi. Qual o interesse, né? Sim. Abrangência, né? Entendi. Sim. Sim. Se ele comprou a terra por outro, mas aquele investimento, se não der retorno, eles não vão vir fazer aqui. Entendi. E porque... Só vão fazer o loteamento se tiver retorno financeiro. E pelo que eu entendi, o interesse da administração pública realmente é amarrar o loteador para não ter desfalque no futuro do que vem acontecendo isso há anos, né? Já apareceu muita gente que fez isso. Sim, sim. Preparou lá, passou um trator, saiu na rua. Pois é. E aí a gente vai passando por loteamentos e tendo esse problema aí, e vai ficando para o município, né, e para o gestor, né? Mas, enfim, as minhas dúvidas são na essas. verdade, assim, quando o empreendedor vem trazer a sua opção de investimento no município, ele já vem preparado para o gasto que ele vai ter. Né? Você pode muito bem, no meio de um empreendimento, você ter uma guerra no Golfo, onde o preço do petróleo vai lá em cima, e o que você imaginou naquele momento não era possível. Né? Então, assim, é um risco grande. Né? Todos estão sujeitos a risco. Né? Sim. E os 110% aí, eu acho que resguarda a prefeitura sobremaneira, né? Se ele está interessado realmente em fazer certo, ele não vai sentir problema nenhum, porque isso aí vai voltar para ele de novo. Ele tem que vir com segurança, exatamente, ele tem que vir com segurança, né? Isso. Além desse detalhe, André, no artigo 20, tá, consta, se ele não desenvolver as obras, ele deixou uma caução de 110%, uma garantia de 110%. Que vai ser concluída. Só que não vai se resumir nisso. Sim. O artigo 20 traz uma multa de 50% a mais se ele não cumprir. Tá. Perfeito. Então, não é assim por quê? A observação que nós fizemos, no decorrer do tempo, um loteamento 48 meses, tá, pode ocorrer deflação. Né? Ou inflação. Sim. Né? Depende do caso aí. O mais comum é uma inflação. Né?
E com isso, se ele não cumprir os 110%, também pode não me dar uma garantia total. Sim. Então, para não correr esse risco, uma multa de 50%. Se ele me deixou 2 milhões, o restante da obra que ele não concluiu, se a prefeitura tiver que fazer, ela vai tirar o valor daquilo que ela deixou em garantia, né, e cobrar mais 50% por ela ter que realizado as obras. As obras. Num primeiro momento, nós poderíamos analisar, né, doutora, juridicamente falar assim, nossa, mas isso é uma expropriação. Mas na realidade é o seguinte, André, quando nós colocamos esse artigo, é no sentido do que, se eu for contratar uma empresa, um empreendedor, para fazer uma obra para mim, ele vai me cobrar pelo trabalho dele. Sim. Que qualquer obra, ela é entre 35% a 50%. Sim. Né, que a empresa traz para ela pelos custos operacionais. Então, quando nós trouxemos essa multa, foi por conta disso, porque se a prefeitura tiver que executar, somente aquela garantia pode ser que ela fique em aberto. Então, por isso se cobra 50% a mais, por ela, vamos falar assim, por ela ter que colocar a mão na massa. Tá, mas aí, por exemplo, se a empresa ela não conseguiu concluir, aí ela já sabe que ela já tem um pouco de dinheiro comigo, 110%. Ela não honrou com aquilo porque, por exemplo, veio uma pandemia de novo. Aí vai lá a prefeitura e ainda para ela concluir, ela cobra mais 50%. Sim. Não é mais 50%. Cobra Qual é o restante das minhas 50%, obras? é. Eu tenho uma garantia de 2 milhões. Sim. Só que o restante daquelas obras ficou 1 milhão. Certo. Tá? Aí eu vou deduzir 1 500 milhão da minha mil, garantia mais 500 mil pelo meu trabalho, pelo meu serviço. Então o município vai cobrar pelo serviço dele. Certo, então eu não devolvo para eles 2 Eu milhões não vou fazer. Quando eu Entendi. falo o município não vai fazer uma obra, terminar uma obra para o empreendedor, Sim. vamos falar assim, de graça. Sim. Não, ele vai pagar por isso. Sim. É 50%. Entendi. A Perfeito. título de administração, traz aqui o artigo. Correto. Né? Na iniciativa particular poderíamos assim tratar, né? Com certeza. Senhor presidente. Entendido. Doutora Carolina? Só aproveitar a presença do Dr. Juliano e do Marcos, que foi levantada uma dúvida na comissão a respeito do artigo 17. Foi retirada a previsão de obrigatoriedade de registro da caução. Tem algum motivo em particular? Se você fizer as garantias em dinheiro, em pecúnia, né, ou na carta, ela não vai para registro em cartório. Agora, se for numa modalidade igual o item, desculpa aqui, o item E ou D, aí tem que ir para cartório, né? Tá, porque aí tem que averbar na matrícula do imóvel. Tá ótimo, obrigada. Doutora, mais alguma? Não, obrigada. Vou abrir agora para o público presente. Se quer se manifestar, fazer algum questionamento? Não, tranquilo? Tranquilo. Vereador Thiago? Eu quero só finalizar aqui e dizer que para mim é muito confuso, né, esse projeto, por mais que foi explicado aqui, a gente até respeita aí a posição, mas essa questão de essa flexibilização aí, eu acho que essa forma de a critério do município, que eu acho que da prefeitura, que eu acho que é o que mais incomoda aqui. E aí eu não sei se seria possível o executivo encaminhar o projeto sem essa menção, e a doutora está passando para a gente na comissão algumas possíveis emendas, de repente a gente passar isso para o jurídico e descer um projeto já unificado. Tiago, eu acho que o município tem que ditar as regras, principalmente quando é a questão de empreendimento, de loteamentos. A gente sabe todos os problemas que nós temos hoje na cidade, no município, na questão de empreendimentos, que foram feitos de uma forma desordenada em administrações anteriores, e com problemas hoje ambientais. Então, o município tem que ficar com essa, eu vejo que o município tem que ficar com essa abertura para analisar e ditar as regras. Então, quando eu falo a critério, é por quê? Porque nas diretrizes
A diretriz tem que ser a critério do município. Atender, lógico que o empreendedor tem que ter os seus interesses também atendidos, porque senão inviabiliza a obra, né? Mas isso também tem que ficar a critério do município, porque o município tem que analisar aonde que está sendo feito esse empreendimento, se é de alto custo, se é de baixo custo, mas se é aí, de doutor, interesse social. Desculpa, mas isso aí é uma obrigação. Essa fiscalização por parte da prefeitura é obrigação. Não é só isso. É o que, o que acontece até hoje é a falta de fiscalização da prefeitura nos loteamentos. Porque como é que permite entregar? Foi entregue os loteamentos. Foi entregue sem placa, sem identificação de rua, sem asfalto devido, de acordo. Isso aí é uma falha do executivo. O que vai mudar? Aí é o seguinte, pode ser do executivo ou pode ser daqueles que eram responsáveis pelo empreendimento. Não vamos colocar isso à baila, porque não seria o tema, entendeu, Tiago? Sim, é obrigação do município fiscalizar, mas é também obrigação e direito do município impor como que ele quer que seja realizadas as obras. Ela não pode ser feita de qualquer jeito, conforme aconteceu. Né? Então, que você está colocando, aconteceu? Aconteceu, a gente sabe. Mas se a prefeitura tirar a questão do critério, ficar determinado que a prefeitura, fica mais garantido ainda. Não, eu acho que não, Tiago. Acho que não, porque é o seguinte, se você chegar e taxar, é assim e acabou, você pode inviabilizar a obra. Mas por quê? Então não vai ser cobrado os 110%? Não, está aqui, está para ser cobrado. Então. Tá? Mas o município que tem que ditar como tem que ser as suas diretrizes. Se eu chegar e falar assim, é assim, nós não temos um tipo só de empreendimento, nós temos vários tipos de empreendimento. Não, mas eu respeito. Então tem que ser analisado, entendeu, Tiago? Eu particularmente da forma que está. Ok. Tá. Vou fazer só uma sugestão de emenda, até para... Eu não posso ficar mais, até pedir desculpa da minha retirada aí, doutora? Só uma sugestão de emenda, para a gente adequar a redação desse artigo e todos os vereadores ficarem mais tranquilos, a gente colocar que a modalidade de garantia será definida pela prefeitura, a seu critério, embasado em estudos e devidamente justificado, na viabilidade econômico-financeira, para ter um respaldo, pelo menos, para o executivo, para o legislativo. Entendo ser plausível, doutora, a colocação. É uma sugestão. Essa parte aí depois, então, doutor Juliano, vamos sentar e vamos alinhar, tá? O senhor como diretor do departamento jurídico, bem como a doutora Caroline aqui, a gente verifica a possibilidade de uma emenda, tá? E tá alinhando essa situação. Essa parte que o senhor trouxe, ela é bem justificável, porque a gente sabe que hoje, por exemplo, o loteador, ele chega, vai ter que ser em dinheiro, você vai gastar 5 milhões, vou te cobrar 5 milhões e 500 mil agora para você já iniciar a obra. Muitas vezes a gente vai deixar inviável realmente a construção. Essa parte que o senhor trouxe eu acabei entendendo. Por isso que acaba deixando essa parte a critério. Porque se ele tiver outra modalidade, um seguro garantia, uma fiança bancária, iria dar o mesmo efeito, de garantia para o município e iria tornar a obra viável para que o loteador pudesse realmente realizar aquele empreendimento e trazer benfeitorias para a cidade, para a população. Então, eu creio que somente uma questão mesmo de ajuste, tá? Em relação a essa emenda, seria bem justificável, tá, doutora? Depois, a gente senta, conversa, doutor Juliano, se a senhora quiser, a gente vai até a prefeitura, ou convida ele para vir até a Câmara, e a gente já alinha essa parte aí. Ok. Doutor Juliano? Eu quero agradecer a oportunidade que vocês nos concederam de vir aqui em conjunto a analisar mais esse projeto de lei. Saio aqui hoje com a imagem de que nós estamos juntos para o crescimento, mais uma vez, repito aqui, para o crescimento do município. Obrigada, doutor. Obrigado, engenheiro Marcos. Eu acho que é sempre importante essa interação Câmara Municipal de Administração, do Executivo, discorrer sobre os assuntos, tirar todas as dúvidas e, caso sejam oportunas as emendas, que elas venham, que a gente chegue no bom senso, tá bom? Com certeza. Muito obrigado, boa noite a todos. Narciso, Silvinho, fazer alguma explanação? Não? Doutora Caroline? Vereador André? Satisfeita. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente audiência pública, da qual será lavrada a ata e assinada respectivamente. Boa noite a todos, fiquem todos com Deus. Muito obrigado.